Em Mogi eu tava ok, eu já segui minha vida em paz, e para de procurar doença pra você. Em São Paulo, a gente descobriu que eu tava com 2 tumores, um em cada mama. E 2 tumores de famílias diferentes, assim. Eu tive um do que tal in situ na esquerda e um invasivo na direita. Olá, sejam bem-vindos. Hoje é o segundo episódio de Mulheres para se Inspirar. E hoje eu tenho uma história muito especial, uma história de amor, de superação, de autocuidado, de autoconhecimento. Nós vamos ter a Sara Lopes, uma amiga muito especial, que vai falar sobre o seu diagnóstico de câncer, como que ela recebeu esse diagnóstico e como foi a trajetória de tratamento, de cura e como que ela conseguiu a superação. Nós mulheres precisamos muito nos atentar ao nosso corpo, seguir a nossa intuição. Quando a nossa intuição fala, vai buscar ajuda, busca outros diagnósticos, outros parecer médico, o quanto isso é importante. A gente se atentar àquilo que está aqui dentro de nós. Então a Sara vai estar falando de toda a sua trajetória, do quanto é importante. Como eu falei, primeiro o autoconhecimento, depois a gente buscar esse autocuidado, porque é sobre nós. E quanto é importante de nós nos cuidarmos. Então, é uma história realmente de amor, de cuidado e principalmente, mulheres, de autoconhecimento. Bom dia, Sara. Bom Estou dia. muito feliz com a sua presença aqui. Hoje é o segundo episódio de Mulheres para se Inspirar. E a gente se conhece há muitos anos, né, Sara? Vários. Muitos anos. E é um prazer enorme te receber, para você contar a sua história, a sua trajetória, de tudo que você passou, de tudo que você vivenciou e venceu. Então, nós estamos finalizando Outubro Rosa e é importante a gente finalizar esse mês com a sua história para outras mulheres inspirar em você. Sim. E eu queria que você contasse um pouquinho de você, quem que é a Sara hoje, como que você se encontra no mundo, que você se apresentasse. Sim. Ai, Nádia, eu queria agradecer pelo convite, né? Eu fiquei muito feliz com a sua mensagem em poder compartilhar um pouquinho da minha história. Minha história é longa, mas a gente vai resumir aqui. E eu quero muito poder inspirar outras mulheres, né, com a minha história. Que um diagnóstico, ele é devastador, mas tem cura e tem muita história aí, né? Bom, vamos lá. Eu sou, assim, realmente, assim, uma outra pessoa, sabe? Tem a Sara pós, né? E a Sara antes, né? Eu sempre fui uma pessoa, assim, que amei muito a vida, né? A gente é amiga já há 20 anos, verdade. né? Eu sempre vivi muito intensamente, né? Sempre, assim, os meus amigos, o meu trabalho. Mas eu acho que, depois de tudo, a gente valoriza mais o momento presente, sabe? Às vezes a gente liga um automático, né? Acorda, toma café, trabalho, vai, né, o dia todo. E a gente não se atenta às coisas magníficas que a vida tem, né? E depois do diagnóstico, do tratamento, a gente passa a dar valor em acordar, sentar lá na sua mesa e tomar o seu café da manhã, sabe? Então, assim, você passa a viver mais os momentos, assim, as pessoas, ouvir mais. Às vezes a gente fica ali trabalhando no celular, vem uma amiga e conversa com você, e você fica ali conversando e fazendo mil coisas, né? Então, assim, eu acho que essa visão eu tenho diferente agora, sabe? Eu paro e vivo, sabe? Mais de fundos. Mas isso momento que é importante. presente. Você tem que estar presente. O presente é o quê? Né? É um presente, né? Verdade. Então, assim, a gente tem que viver o aqui agora, né? O aqui e agora, né? Esse diagnóstico. É o Carpe Diem. Que lindo! Deixa eu ver, Sara. Lindo. Era uma frase da minha médica, ela falava muito isso pra mim, assim, Sara, vive o momento. Né? Nossa, muito bonito. E é isso mesmo, né, Sara? A gente tem que viver o hoje, que é hoje que nós temos. É lógico que não vamos esquecer nosso futuro, a gente não vai deixar de fazer planos. Mas a intensidade, ela tem que ser do momento vivido, daquilo que, como a vida se apresenta. E eu fico pensando, Sara, esse diagnóstico, como que você sentiu? Como você percebeu que algo no seu corpo estava diferente? Como que você teve essa intuição? Deixa eu procurar um médico para fazer a avaliação. Como que foi esse processo?
No meu caso, ele é muito importante, assim, eu compartilhar isso, porque as mulheres, elas precisam muito se conhecer, sabe? Esse outubro rosa aí, né? A gente tem que conscientizar as pessoas. Eu sempre fui uma pessoa que, assim, eu sempre fui muito ligada ao meu corpo. Certo. Sempre me conheci muito, assim, os meus exames sempre em ordem, sabe? E em 2023, eu comecei a sentir um incômodo na minha mama esquerda, né? E um incômodo assim, chegava no final do dia, eu sentia ela pesada, febria, um desconforto. Só que meu filhinho, ele estava com 2 anos e meio, ia completar 3 aninhos. Então, assim, os meus exames estavam em ordem, porque você tem filhinho, você está sempre levando seu filho no pediatra, você acompanha com seu médico, com seu ginecologista, então os meus exames estavam super recentes, em ordem. Mas mesmo assim eu fui até o meu médico, falei, doutor, estou sentindo um incômodo. Ele, poxa, Sara, seus exames estão super recentes, assim, eu tinha feito os meus exames, faziam mais ou menos 4 meses, sabe, o que a gente faz ali anual, então tudo certo. Ele falou, provavelmente pode ser uma mastite, usa essa pomadinha, né? Daí eu comprei a pomada, fui pra casa, usei a pomada e 3 dias depois, meu anjinho da guarda, Nádia, foi assim, maravilhoso. Ele ficou ali, sabe, Sara, Sara. Sempre mandando uma mensagem para você. Nossa, como eu sou grata. Que bom. A espiritualidade, ela entra muito, nesse momento, né? muito. Porque ela intui pra gente falar, olha, será que isso daí tá correto? Será que eu não preciso buscar uma outra forma, né, de opinião? Sim. E daí, no terceiro dia, eu falei, poxa, mas no terceiro dia da pomada, nada mudou, vou voltar nele. Eu voltei nele. No mesmo médico. No mesmo médico. Eu falei, doutor, não tá adiantando, né? Daí ele, poxa, Sara, usa mais um pouco, só 3 dias, né? E daí tudo bem. Eu fui pra casa, daí vou em outro médico, né? E marquei uma segunda opinião com uma referência também, mastologista, ginecologista. Fui nele, ele examinou, Sara, tudo certo. Doutor, mas quero exames, né? Certo. Até então não tinha pedido exames. Não, porque estava recente, né? Entendi. Como o meu médico, ele cuida de mim, ele cuidou de mim por 10 anos. Assim, os meus exames estavam já há 4 meses. Daí ele não achou necessário, daí eu fui na segunda opinião, e daí eu falei, poxa, eu quero exame. Vamos fazer exame. E daí ele solicitou os exames, e eu fiz os exames aqui em Mogi, e os médicos também daqui, né? Eu fiz os exames, levei para ele. Nada, deu que eu tava ótima. Não deu nada nos exames? Nada. Como é importante a gente se conhecer, né? E a gente tá com essa espiritualidade em ordem. Em ordem. Né? Porque Deus cuida da gente. Cuida, Sara, cuida mesmo. Ele coloca pessoas no seu caminho para te direcionar, sabe? E daí, os exames, ok. Eu teimosa ariana que sou. Olha as arianas, olha só. A intuição sempre fala mais alto. Ai, sim. E daí cheguei em casa com aqueles exames, né? O que ele falou para mim? Sara, você tem uns cistozinhos aqui que a maioria das mulheres tem. A gente vai fazer um acompanhamento. Cada 6 meses faz o exame. E daí, né, se mudar, a gente mudar o quadro, a gente faz. Mas eu falei, poxa, mas você tem um cisto, eu preciso acompanhar. Tô sentindo um incômodo. Não, a conta não fecha. Eu quero uma terceira opinião. E é muito difícil isso acontecer, porque você falou, eu já fazia acompanhamento com esse mesmo médico há 10 anos, então uma confiança ali, uma base de confiança. O que será que tocou a Sara? O que será que tocou dentro de você? Você falou, não tá legal, tem alguma coisa que precisa não era a minha hora, eu tenho uma vida magnífica para viver, quero viver, eu tenho 102 anos, tá bom. É o mínimo, né? Eu perdi meu avô 3 meses atrás, ele faleceu com 102 anos. Ah, então é história de família já, de viver muito. A família aí né? Então, mas daí eu marquei com uma médica, procurei uma médica, referência também, mastologista, e cheguei na minha médica. Isso aqui em Mogi? Ela atende em Mogi também, ela tem um consultório aqui, e eu cheguei nela, ela tem em São Paulo também, né? Então, assim, eu fiz todo o meu tratamento em São Paulo, quimioterapia, cirurgia, tudo em São Paulo, né? Mas o primeiro contato que eu tive com ela foi no consultório de Mogi, né? Daí eu agendei com ela, levei os exames, ela olhou os exames, me examinou, ela falou, poxa, Sara, não coincide, assim, né? Eu tô examinando, tô vendo que tem alguma alteração, mas o exame
Não condiz com aquilo que ela estava vendo. Ela falou, tudo bem eu te direcionar para minha equipe em São Paulo? E agora eu achei a pessoa que me ouviu, que, né, que vai... Teve um olhar diferente. Teve um olhar diferente, sabe? Daí, naquele momento, assim, eu já, né, me entreguei ali para ela, falei, doutora... Será que é por ser mulher, Sara? Tem eu um não diferencial? Sei, assim, né? Eu só tô supondo, né? Será que tem uma diferença? Sim, eu acredito que talvez sim, sabe? Ela me viu, ela antes de gente, né, dela examinar, fazer o exame clínico, ela sentou e ouviu todas as minhas queixas. Ela, sabe, eu senti assim que eu fui abraçada e foi diferente, né? Uma empatia diferente. E daí eu fui para São Paulo com a equipe dela e fiz todos os exames. Nádia, assim, da primeira consulta que eu, né, falei que eu estava com desconforto com o meu primeiro médico, passei no segundo, cheguei até a doutora, deu, não chegou a dar 40 dias, assim, sabe? Então, curto, foi um tempo, assim, curtíssimo. Eu passei com o primeiro médico, segundo médico e cheguei na doutora. Então, assim, todos os exames que eu fiz em São Paulo foram alguns exames, não todos, né? Mas alguns eu tinha realizado em Mogi. E deu completamente diferente. Em Mogi eu tava ok, eu já segui minha vida em paz. E para de procurar doença pra você. Em São Paulo, a gente descobriu que eu tava com 2 tumores. Um em cada mama. E 2 tumores de famílias diferentes. Assim. Eu tive um do que tal in situ na esquerda e um invasivo na direita. E eu tinha pouquíssimo tempo para operar. Isso, mamografia ou mamografia, ultrassonografia. Os dois eram diferentes. Fez aqui em Mogi. E hoje em dia, na época, assim, eu fiquei muito indignada. Imagino. Porque eu falei, poxa, graças a Deus que eu fui atrás. Se é uma pessoa assim que, ok, tudo bem, tô bem, poxa. Eu considero que muitas mulheres poderiam chegar só naquele ponto. Sim. Dois médicos falando que estava tudo certo, para que iria atrás? Para quê, né? Mas hoje em dia, eu vejo de uma outra forma. Eu vejo assim que, eu acho não, com certeza, que eu tinha que estar com a minha médica em São Paulo, naquele hospital, conhecer aquelas pessoas, e que Deus não permitiu que os 2 primeiros médicos que eu passei aqui em Mogi enxergasse, sabe? Porque não tinha que ser aqui. Eu precisava passar. O que você tem que passar, ninguém passa por você. Ninguém passa. Então, assim, é na sua jornada que você aprende, né? Você aprende com as pessoas, que você ensina as pessoas também, né? É uma troca, né? E muito daquilo, né? Nós temos que passar, nós vamos passar da forma que é já determinada. Então, assim, eu vejo dessa forma, assim, tinha que ser lá. Por isso que foi essa confusão aqui, né? Mas, enfim, assim, 40 dias depois veio o diagnóstico da doença. Eu tinha pouco tempo para operar. Imagina, assim, eu recebi, poxa, meu filho, eu tinha, na época, o meu filho ia fazer 3 aninhos, o mais velho tinha 11, eu com 2 filhos. E você foi sozinha em São Paulo? Você recebeu esse diagnóstico, estava sozinha? Não, estava acompanhada, na época estava acompanhada com o pai dos meus filhos, a gente, né, recebeu esse diagnóstico junto e foi muito, assim, devastador, né? Porque o medo, né? Você pular de um avião assim, sem paraquedas, sabe? Meu Deus. E ela já falou em cirurgia? Já falou. Ela montou assim foi bem difícil para a gente conseguir montar uma cirurgia, porque como assim eram 2 tumores, um tinha que operar, né, tinha um limite, daí o outro a gente, então assim demorou, eu acredito que uma semana até sair todos os exames e a gente conseguir sentar e falar, olha, a cirurgia vai ser assim, eu precisei fazer a mastectomia bilateral total, que é a retirada das 2 mamas 100%, retirei os linfonodos, não precisei fazer esvaziamento na axila, graças a Deus, porque isso, assim, né, desencadeou vários problemas, né, ainda mais com a minha profissão cabeleireira, mas eu tirei o linfonodo sem sentinela e fiz a retirada
das mamas. Então, assim, isso tudo foi em janeiro. Eu sei que em março eu já estava na mesa de cirurgia fazendo a retirada das 2 mamas. E na época eu ainda falei para a médica que eu queria resolver o problema, doutora, porque ela falou: Sara, você vai retirar as 2 mamas, como que a gente vai fazer? A gente coloca silicone, não coloca? Só que na época eu queria tanto finalizar, operar e colocar um ponto final, eu falei para ela: doutora, eu não quero nem pensar na prótese, no silicone, eu quero retirar isso de mim, eu quero tirar essa doença de mim. A cura era mais importante. Era prioridade, a estética. E daí, graças a Deus, a doutora Débora novamente conversou comigo, pegou na minha mão e falou: Sara, é muito importante que a gente coloque a prótese. Eu sei que você está querendo resolver o mais rápido possível, mas você ainda é jovem, na época estava com 36 anos, né? E a gente precisa colocar prótese, vamos estudar isso para fazer tudo junto. Daí eu me acalmei e nós fizemos a cirurgia completa. Fizemos, a gente fez a retirada da mama e na mesma cirurgia, foi uma cirurgia bem longa, de quase 9 horas, assim, no início, mas assim, foram 2 equipes simultaneamente, a equipe da mastro e a equipe da plástica. Retirou a mama e colocou a mama. Eu achei muito importante para as mulheres, né, essa explicação que a Sara está dando, porque às vezes a gente fica, nós somos, na nossa autoestima, né, a gente, é lógico que a cura é importante, mas e o após tudo isso? Então a Sara, né, da forma que ela está explicando, dá para a gente fazer o tratamento, buscar essa cura, mas também a gente não esquecer da gente, né, do corpo, da importância. E a médica, né? Nossa. Ali orientando, auxiliando. Porque a gente se perde, né? A gente se perde. Nossa. É um misto de sentimento, assim, de você não sabe o que vai ser, né? Como vai ser? Então o seu estresse, assim, ao mesmo tempo que você tá bem, daí daqui a pouco você chora por qualquer coisa, sabe? E daí você não quer sair de casa, daí ao mesmo tempo você quer. É muito, né? É um misto, assim. Quem esteve ao seu lado, quem mais te ajudou, ou até mesmo quem surpreendeu a presença que você não esperava, que essa pessoa pudesse estar do meu lado da forma que esteve. Sim. Eu até me emociono, né, gente? Calma aí. Mas pode se emocionar, né? Quando você tem um diagnóstico, é muito complexo, assim, sabe? Você consegue enxergar quem é de verdade mesmo, né? E tive muitas pessoas, assim, que estavam comigo ali todos os dias, e as pessoas não foram elas que seguiram comigo. E eu tive, assim, muitas pessoas que eu tinha contato, muitas pessoas de mais longe, essas pessoas vinham para perto, mais e assim, foi, assim, foi muito bacana, assim, hoje em dia essas pessoas fazem parte da minha vida, né, mas em especial, né, de várias pessoas importantes, assim, né, não vou ficar falando o nome aqui, porque senão vou esquecer de alguém, mas eu tenho uma específica que a minha sobrinha, a Maria Eduarda, ela era uma menina, né, pequenininha, sempre me ajudou no salão, e quando eu tive o diagnóstico, ela ficou em choque. Para ela foi devastador, tanto quanto para mim, né, e ela tinha tanto medo, assim, de me perder, né, e ela não me deixava sozinha nunca, né, nunca. E ela virou uma mulher, sabe? Ela cresceu, ela tomou frente, ela ia para São Paulo comigo, todas as minhas internações, assim, né? E a gente contando, assim, parece que foi muito rápido, muito breve, mas foi muito pesado, né? Foi um pouco menos de um ano, cirurgia, tratamento, quimioterapia, que eu caí ladeira abaixo, né? Foi um pouco menos de um ano, mas eu fiz a quimio depois, então ela foi a pessoa que estava ali comigo, ela estava comigo nas sessões de quimioterapia, na minha casa, porque assim, as pessoas elas me olham, elas me veem assim como uma fortaleza hoje, sabe? E durante o processo também, assim, né? Porque eu queria muito viver, né? Não, né? O câncer ele não veio para me matar, ele veio para me mostrar uma nova vida e eu preciso aprender com ele alguma coisa, eu vou aprender, eu vou viver e vai dar certo.
mas tinha os meus momentos, assim, que eu caía, né? Com certeza, né? E não precisamos ser fortes o tempo todo. A gente precisa passar pela fragilidade. E as pessoas, assim, que me levantavam eram os meus filhos e a Maria Eduarda. É que os meus filhos, eu poupava eles, como eles são muito pequenininhos, assim, então nos meus piores momentos, assim, eu não deixava eles perto. Eu não queria que eles presenciassem, né? Mas a Maria Eduarda não, assim, sabe? Nossa, muito, 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 né? Ela virou uma mulher, ela tomou a frente no salão, porque eu tinha uma agenda, eu acho que eu tinha na época um contrato de 16 noivas. E eu precisava, né, dar conta do salão, das noivas. Então a Maria Eduarda, ao mesmo tempo comigo, ela ia pro salão, ela atendia. Você ficou afastada do trabalho? Não 100%, não. Né, porque eu amo o que eu faço, né? Então estar no salão para mim era uma terapia. A minha médica falava: Sara, vai trabalhar, que você tá muito tristinha hoje, vai trabalhar. Então as minhas clientes também tiveram muita paciência, né? Porque um cabelo que eu fazia em 1 hora demorava 3 horas para fazer. Algumas coisas mudaram, né? A nossa força, né? Eu considero muito importante esses 2 pontos que a Sara colocou. Primeiro, o meu apoio. Muito. Precisa de apoio, precisa de empatia, precisa muito. de... O amor, ele cura realmente. Gente, mas cura muito. Cura muito, né? Sem apoio, sem amor, a trajetória, a caminhada fica muito mais difícil. E não se afastar totalmente do trabalho, não se afastar totalmente do grupo de amigos, porque isso é importante. Porque se a gente se afasta, se a gente fica isolada, você fica vivenciando com mais intensidade aquele sofrimento. Você mergulha nele, né? E aí a hora que você está interagindo com outras pessoas, vai amenizando. Você não pensa tanto na dor, no sofrimento, ou até mesmo, né, como que vai ser isso. Né? Eu vou vencer, eu vou passar por tudo isso bem, eu vou vencer. Sim. Essa situação tão inesperada que aconteceu na sua vida. Porque se nós pensarmos também, o câncer tem uma questão emocional. Tem um lado emocional também. Você pode ter uma predisposição, né, ao câncer, mas às vezes o momento que você está vivenciando, algumas situações relacionais que você possa estar vivendo, pode ser um fator funcionante traz para sua vida, né? O câncer mesmo, ele... Sabe que quando eu descobri o câncer, né? Eu tive o diagnóstico de câncer, eu estava passando por um momento de muita dor na minha vida, porque meu pai, a gente tinha descoberto um câncer no meu pai. Essa parte você não sabia. Então a gente estava ali cuidando do meu pai há 1 ano, eu e meus irmãos. Tenho 2 irmãos. Então meu pai foi diagnosticado com câncer em 2022 e foi um choque. Meu pai é uma pessoa alegre, feliz, contente, festeiro, né? E daí a gente mergulhou nisso. Não, a gente vai voltar, vai dar certo. E daí eu e meus irmãos, a gente fazia revezamento e foi cuidando do meu pai, foi cuidando. E daí, no meio disso, veio o meu diagnóstico. Então, teve sessões de quimioterapia que eu fiz junto com meu pai. Aí precisa de uma força. Muito. E o meu pai, quando eu tive a notícia que eu estava curada, o meu pai, graças a Deus, ele compartilhou comigo, sabe? Ele consegui dar essa notícia para ele, mas logo depois, assim, né, no mês ali que eu recebi a notícia, a gente festejou junto, ele piorou e a gente perdeu ele, né? Infelizmente a gente perdeu ele, mas nesse tempo, assim, de cuidados com ele, Nádia, foi tão intenso, sabe? Eu acho que foi um momento, assim, também da família, dos irmãos, a gente se conectar, se unir. Eu acho que houve muita conversa, muito perdão, muito, sabe? Então, acho que nada é por acaso. E sobre você falar que a gente está vivendo uma tristeza profunda, o que a gente traz pra gente. O corpo, ele sempre fala, né? Fala. O momento que você está vivendo, ele é importante para o corpo falar, olha, tem alguma coisa que não está bem. Sim. E um outro ponto importante também, que eu acho muito importante compartilhar, né?
além do emocional, né, a gente precisa também ter os cuidados, ir atrás e investigar. Porque aconteceu tudo isso comigo, daí eu acabei perdendo meu pai, e daí a gente segue o tratamento, né? Hoje em dia eu ainda tomo um medicamento que chama tamoxifeno, vou tomar ele até 2028, que é um bloqueador hormonal. Enfim, assim, a gente segue aí o tratamento, né? E durante esse período, o meu médico achou melhor a gente fazer um mapeamento genético, né? E daí eu fiz o mapeamento genético. Daí as pessoas falam, eu não vou fazer porque é muito caro. Porque, gente, você consegue fazer pelo convênio, não é fácil, é difícil, mas assim, a gente consegue, sabe? Os médicos fazem cartas, fazem laudos, é um exame muito caro, assim, 6 mil, 7 mil reais, mas a gente consegue, né? As pessoas às vezes desistem no caminho, né? Porque existem várias dificuldades ali. Eu consegui fazer. Daí no meu deu uma alteração genética, então assim, eu já tinha uma predisposição a desenvolver um tumor, deu uma alteração no TP53, que é Ifralmene, e só que daí no momento que eu estava vivendo, eu imagino assim que eu poderia desenvolver isso, poderia desenvolver, sim, mas assim, aquela tristeza absoluta que eu estava vivendo, eu trouxe para minha vida. Sim. E daí o que, que eu fiz, né? Poxa vida, se eu tenho essa predisposição, essa alteração, vou fazer os exames nos meus filhos. Fiz os exames nos meus dois filhos também. E o mais velho, ok. O meu pitico, que agora está com 5 anos, deu a mesma alteração que eu tenho, Nádia. A mesma, TP53, Mifralmene. Olha como é importante. Gente, é muito importante. Então, hoje em dia, eu vejo tudo de outra forma, assim, sabe? Eu tinha que passar, não deu emoji, não era, eu fui para São Paulo, passei em São Paulo, e daí fiz o exame mapeamento genético. Hoje em dia, eu faço parte de um grupo de estudo do AC Camargo, e o meu filho também. É interessantíssimo, porque assim, não é que o meu pitico, ai, poxa vida, ele tem essa alteração, ele vai desenvolver um câncer no decorrer da vida. Não, pode ser que isso não aconteça, não vai acontecer, né? A gente tá cuidando. Mas ele fazendo parte desse grupo, né, que são na Seca Market, são maravilhosos, né? Referência. E a gente faz os exames, né? Periodicamente, eu e ele, a gente faz os mesmos exames e os médicos vão lá acompanhando. Então, assim, qualquer coisa, qualquer alteração que o meu filho tiver, a gente vai detectar muito antes. Olha como a medicina é demais. Então, assim, eu enxergo assim que eu tive que passar por tudo isso para chegar no meu filho, fazer esse exame e salvar a vida dele. Sabe? Porque se eu não tivesse passado, quando que eu ia chegar e falar, deixa eu fazer um exame no meu filho? Nunca, né? Gente, eu acho que essa informação que a Sara está nos trazendo é de grande importância. Quem tem casos, né, de familiares que têm câncer na família, buscar esse mapeamento. Quanto é importante. Tudo que nós temos a prevenção antes, o tratamento é muito mais fácil. Sim. E como a Sara está contando, né, a cura que ela alcançou. Sim. Eu quero te perguntar, né, Sara, hoje mudou a sua vida, né? Como você falou no início, né? Hoje você tem um olhar diferenciado para a vida, de importância de nós. A gente precisa trabalhar, mas a gente precisa de um tempo para nós, Sim. de buscar um tratamento médico, né? E eu queria que você deixasse essa mensagem para as mulheres e para todas as pessoas que estão nos assistindo. Quanto é importante, primeiro nós, depois vem as outras coisas, porque sem saúde a gente não consegue nada. Não consegue, nada. Nossa, não consegue. Hoje em dia eu agradeço o tempo todo. Acho que eu fico até uma pessoa chata, sabe? Eu agradeço, assim, até pelo caos. Você tem que agradecer. Que se você está vivendo caos, é porque você está vivo, poxa vida. Mas é caos que a gente tem uma visão, uma luz de tudo. Às vezes parece que o caos é ruim, mas não é. Não é. Dentro do caos, muita coisa é revelada. Muito, muito sim. E o câncer, ele veio para me dar uma nova visão da vida, sabe? Ele me trouxe uma nova vida, né? Uma vida onde eu me preocupo mais com a minha saúde, em relação à alimentação,
a exercícios físicos, sabe? Esse medicamento que eu tomo, que é o tamoxifeno, tem muitas pessoas que tomam e, poxa vida, ai, não vou aguentar, porque dói muscular, dói. Gente, eu tomo tamoxifeno, faço atividade física, eu cuido da alimentação, dá tudo certo. Se eu consigo, você também consegue, dá certo. E é diferente, assim, né? A visão, é o valor que você dá para tudo e para todos. Você não, você não guarda mais um eu te amo, sabe? Opa, peraí. Então, você. Não, tá ligadinho. Né? Você não. Se você tem uma coisa para falar, se você gosta de alguém, às vezes a gente não fica assim, ai, que orgulho, eu não vou lá. Acaba isso. Sabe? Não tem essa. É o momento presente. É, o momento presente. Vai pedir desculpa, poxa, pede. Você gosta da pessoa, fala. Fez errado, vai lá, pede perdão, perdoa, sabe? Você é amor, né? Gente, a Sara, ela escreveu um livro contando a história de tudo isso que ela vivenciou. O que te motivou a escrever esse livro? O que você pensou? Quem que precisava ler esse livro? E como que foi tudo isso, Sara? Ai, gente, vou tentar resumir aqui, né? Porque eu acabo falando muito. Você vai me falando, tá? Daqui a pouco vai acabar nosso tempo. Eu tenho uma amiga muito especial, Mara Rúbia. Mara Rúbia, ela escreveu um livro, Mulheres Maravilhas no Mercado Imobiliário, né? E ela lançou ele aqui em Mogi. E daí, na época, eu estava muito debilitada. Eu estava carequinha, fazendo quimioterapia. Só que, assim, seguindo firme, né? O propósito ali, né? Trabalhava e fazia quimio, e tentava aos finais de semana passear com meus filhos, né? E ela foi uma pessoa muito presente, muito querida. E ela falou, Sara, me ajuda no lançamento do meu livro? Eu falei, amiga, mas eu tô tão, né, tô legal, posso ir, mas não consigo te ajudar, não tenho força para ficar te ajudando. E ela, não, mas tudo bem, você fica só sentadinha recebendo os meus convidados, né? Tudo bem. Mas ela tinha um plano, né? E daí ela fez o lançamento do livro, eu fui, e no momento de agradecer, né, as pessoas que estavam ali, ela contou brevemente a minha história e fez uma homenagem ali para mim, né, em agradecimento, assim, né, e foi muito emocionante, assim, porque daí as pessoas que estavam lá, poxa, quem é a Sara, né? Nossa, você. E daí, assim, veio ali naquele momento, vi, poxa, por que você não coloca a sua história no livro? Você vai ajudar tantas outras mulheres, né? E daí foi ali que nasceu. Daí a Mara Rubia, eu falei, Mara, e aí, né? E eu escrevia muito, desde sempre, assim, quando eu comecei o tratamento, eu escrevia, assim, porque dói, né? Você sente, assim, dores na alma e no corpo. E o escrever, para mim, sempre foi um desabafo terapêutico. Então, tinha muita coisa escrita. Até tinha uma vizinha, na época, ela falava, Sara, guarda tudo isso, que um dia você vai escrever um livro. Você vai ganhar dinheiro com isso. Ai, meu Deus, eu só escrevo para me aliviar, né? E daí, assim, foi tudo se encaixando, né? Eu tinha muitas coisas escritas. A Mara Rubia fez o lançamento. E daí ela, poxa, Sara, vamos lá, vamos lá. E daí ela me indicou uma editora, que daí a editora conversou comigo e a gente foi desenvolvendo, e o livro chama Empoderadas, a gente lançou agora em agosto. E foi, assim, muito emocionante, porque ali eu conto do meu pai, eu conto dos meus filhos, conto da Maria Eduarda, né, e como que foi, assim, o desfecho de tudo isso. E olha eu aqui já querendo chorar. E o lançamento foi muito lindo. Assim, nós fizemos aqui na Offer, em Mogi. E os meus filhos tinham espaço para autógrafos. Nossa, que lindo. Então, Nossa, sim, então foi lindo, sabe? Porque os meus filhos foram a minha força, né, Nádia? Foi por eles, para eles, né? Então, eu queria deixar um legado, assim, eu queria que, sei lá, daqui a 60 anos eles estivessem lá contando para o neto, bisneto, a minha mãe, olha, minha mãe escreveu um livro, contou aqui, né, ela falou que amava a gente, que foi pela gente, tem fotinha deles no livro. E daí eu assinava, e o pequenininho falava, eu preciso assinar, que eu tô importante. Então, os livros foram assinados por nós três.
Sabe, é uma história de amor, de dor, de superação, de amizade, de conexão, de afeto. Sim. Uma história muito bonita. Eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão nos assistindo, principalmente para as mulheres. O que você deixa de mensagem, da importância de nos cuidarmos? Sim, falando sobre o nosso Outubro Rosa, né? Gente, se ame, se cuide, se toque. Se você, o nosso sexto sentido, né, é muito importante. Você precisa levar isso muito a sério. Se você sente que tem alguma coisa ali que não está certo, vai atrás, investiga. E é isso. O autocuidado, o amor próprio, né? A gente olhar pra gente e se amar. É isso, né? A intuição. É algo divino, né? A intuição, ele é um campo energético de uma conexão com Deus. Então, todas nós, principalmente, nós temos intuição, mas nós mulheres, nós temos uma facilidade nesse campo de comunicação com a intuição. Isso é nosso, isso é da mulher. E é uma conexão com Deus. Então, Deus sempre nos colocando uma mensagem e falando: esse é o caminho, siga esse caminho. É uma voz interna. Cada um de nós temos que a gente tem que dar atenção. A intuição é o que vai nos direcionar para aquilo que é importante para nós. É subjetivo, é único, mas se a gente não fizer essa escuta, muita coisa a gente vai deixando para trás. Eu fico feliz, muito feliz da Sara estar aqui hoje. É uma história muito bonita. Eu não imaginava a beleza da sua história. Eu fico muito feliz de você ter alcançado a cura. Isso que é importante. Para mulheres que hoje vivenciam isso, que estão passando pelo processo do câncer, tem como alcançar a cura. Né? Tem como. E quem quiser me chamar, gente, me chama, que eu converso. Hoje em dia, porque tem gente que vai lá no meu Instagram, fala: Sara, olha, eu tive o diagnóstico, qual o caminho, por onde começa? Gente, eu não tenho problema nenhum em falar. Posso ver sua cirurgia? Pode, vamos se encontrar, vamos tomar um café, sabe? Porque é tão bom quando a gente tá doente, né? Quando a gente passa por isso, ouvir histórias de pessoas que deram certo. É verdade. Né? Isso ajuda muito, né? E é um prazer. Muito obrigada por você estar aqui. Imagina, obrigada pelo convite. Para quem se interessou, foi tocado pela história da Sara, dê um like, inscreva no meu canal, partilhe com outras pessoas que estão passando por esse processo e precisam ouvir essa história. Eu tenho certeza que vai ajudar muita gente. Homens, mulheres. Câncer não é fácil, como a Sara falou, é muito difícil. Parece que é um mergulho que dá ali, mas depois do mergulho a gente vai subir, vai ver a luz novamente. Então, gente, vamos compartilhar essa história? Vamos fazer inscrição no canal, porque a gente tem que jogar isso para todos que precisam ouvir, que tudo é fé, amor, espiritualidade, conexão e essa amizade que foi o que ajudou muito a Sara dentro desse processo. Sim. E a Sara tem que dar palestra. Ai, meu Deus, tenho vergonha! Para falar a respeito do quanto isso é importante. Agradeço imensamente a sua presença. Muito obrigada. E até o nosso próximo vídeo.